Vejamos então como que funciona então agora a força de atrito, né? Então, veja bem, para analisar a força de atrito, vamos pegar o exercício, vamos pegar o exercício 5, que está na página 39. Então ali diz o seguinte: um bloco de massa 4 kg está sobre um balcão horizontal, sob a ação de uma força horizontal e de intensidade igual a 16 N. Então a situação que se apresenta é essa aqui, ó. Eu tenho o balcão, eu tenho aqui, então, eu tenho aqui o bloco, né? A massa desse bloco, 4 kg, né? E nós estamos aqui aplicando uma força horizontal. Então, eu estou aplicando uma força horizontal, né? E essa força é igual a 16 N. Né? Ora, o que ocorre aqui? Nesse apoio, eu tenho, então, entre o bloco e o balcão, eu tenho, então, o surgimento de uma força de atrito. E essa força de atrito, então, ela tem sempre o sentido contrário da força aplicada. Então, vejamos lá o que acontece. Veja bem, primeiro, vamos dar uma lembradinha, né, do que fala para nós a força de atrito. Então, força de atrito. Então, a força de atrito vai ser igual a coeficiente de atrito vezes a força normal. Ora, quem é a força normal? A força normal é o peso. Então, vejamos, na letra A, o que está escrito lá na letra A? Pergunta-se lá a intensidade da força de atrito, né? A intensidade da força de atrito. Ora, o que acontece? A força de atrito, ela sempre se contrapõe à força aplicada, né? Então, nós temos aqui uma determinada aceleração. Então, o que eu vou lhe dar? Ora, a força de atrito é igual à força aplicada, né? A força aplicada. Então, ora, força de atrito, então, vai ser igual a força de atrito, eu tenho aqui, então, vai ser massa vezes aceleração, né? Então, essa vai ser a força de atrito. E quem é a força aplicada? Então, a força aplicada vai ser a força F menos a força de atrito. Então, colocando aqui, eu vou ter, então, que aqui, ó, eu tenho a massa, 4 kg, a aceleração do corpo, 3 metros por segundo ao quadrado, que vai ser igual a força F, que é
16 menos a força de atrito. Então, aqui eu tenho 4 vezes 3 vai dar 12, é igual a 16 menos a força de atrito. Força de atrito negativa passa para cá positiva. Aqui eu tenho 16, 12 passa para cá negativo. Então a força de atrito igual a 4 newtons. Tá? Então, dessa forma que nós lidamos. Na letra B, ele pede, então, o coeficiente de atrito. Então, coeficiente de atrito. Está aqui, ó. A força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. Né? A normal, que é a dado pela força-peso. Então, aqui, ó. Força de atrito, 4, é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Quem é a normal? A normal é igual ao peso. Quem é o peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. Portanto, a normal, que é igual ao peso, massa, que é 4, aceleração da gravidade 10. Portanto, a normal, que é o próprio peso, vai ser igual a 40 newtons. Então, a normal igual a 40 newtons. Portanto, coeficiente de atrito passa dividindo, vai ser 4 dividido por 40, que vai dar 1 sobre 10. 1 sobre 10, que é 0,1. 1 décimo. Veja bem, o coeficiente de atrito, ele não tem unidade. Certo? Coeficiente de atrito não tem unidade. Tá? Então, pede agora, então, no item C, né, a força resultante. Ora, quem é a força resultante? A força resultante vai ser a soma de todas as forças. Portanto, a força resultante vai ser a força F mais a força de atrito. Portanto, a força resultante vai ser igual força F. Força F dada para nós, que é 16, mais, aqui é que é importante, gente, força de atrito. A força de atrito está no sentido contrário. A força de atrito está no sentido contrário. Força de atrito está no sentido contrário. Portanto, a força de atrito é negativa. Então, eu vou ter que a minha força resultante, né, só para a gente concluir aqui, a força de atrito resultante vai ser 16 menos 4, que vai ser igual a 12 newtons. Tá lá? Valeu!